Eclesiastes, capítulo 8, farei a leitura do versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco há perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte. Nós temos no nosso boletim uma ilustração, eu creio que já contei uma vez. Ela conta a história de uma galinha muito rica que foi visitar as primas patas e chegando lá, viu que elas eram tão pobrezinhas e olhou, viu que o ovo da pata era tão maior, tão mais bonito, poderiam ganhar tanto mais dinheiro. E ela voltou para casa, meio preocupada, e foi lá perguntar para uma galinha lá mais antiga o que estava acontecendo, qual que era o problema com as patas. E a resposta foi o seguinte, que está aqui, o problema com as nossas amigas patas é a divulgação. Quando elas põem um ovo, quase não fazem barulho, e assim ninguém fica sabendo. Nós, ao contrário, quando colocamos um ovo, saímos pelo sítio fazendo um verdadeiro escândalo. Todos ficam sabendo que quando colocamos um ovo. Eu fiquei pensando na questão da divulgação das coisas importantes. E o cristão tem a maior e mais importante notícia para ser divulgada. E às vezes as pessoas não ficam sabendo. Enquanto que notícias tão banais, tão sem importância, ou até mesmo importâncias passageiras, são amplamente levadas às pessoas, divulgadas. Nós somos pessoas bem informadas em tantas outras coisas. E nos falta pensar nisso. O texto que nós lemos, ele fala sobre a morte. A morte, ela é sempre um acontecimento que choca o ser humano. Nós vimos essa semana a morte de um ator. E as pessoas assustadas, chocadas. Mas nós estamos chocados com o quê? Uma coisa que realmente vai acontecer com todos nós? Ou estamos chocados pela forma como acontece algumas vezes? Certo que a morte vai surgir. Nós vivemos em meio a incertezas. Você não tem certeza sobre o que você vai comer no almoço, se você vai estar vivo no almoço. Você não tem certeza se você pode comprar uma casa, se você pode casar. Você não tem muitas certezas, mas uma certeza todos nós temos. Qual é? Que um dia vamos morrer. Todos nós temos essa certeza. Então nós não deveríamos ficar tão chocados diante da morte, diante dessa notícia, mas deveríamos estar mais prevenidos, preparados, tanto para a morte de alguém próximo, mas pela nossa própria morte. Nós deveríamos estar não espantados, mas vivemos de forma mais prudente. O reverendo Ricardo Agreste escreveu um pequeno postagem hoje cedo na internet dizendo o seguinte: as pessoas tratam a morte como uma surpresa inesperada, o que faz com que vivam a vida de forma desatenta. É exatamente essa questão, irmãos. Quando nós vivemos desatentos, quando nós vivemos despreocupados e até mesmo aparentemente como se nós fôssemos viver assim muitos e muitos anos. Viver despreocupadamente é não cuidar-se, é não fazer o que é mais importante. E muitos vivem despreocupadamente, por isso estão gastando a sua vida em coisas tão pequenas, coisas tão ruins. E nós que dizemos não viver despreocupadamente, qual é a nossa principal necessidade? É divulgar. Aí nós voltamos à nossa palavra aqui. É divulgar a mensagem do Senhor.
é divulgar as boas novas do Evangelho. Se nós temos a melhor notícia, a boa nova, a boa notícia, por que não saber divulgar? Por que não divulgá-la? É muito bom poder dizer para as pessoas que elas têm uma certeza, que é a morte, mas elas podem ter uma certeza muito boa, que é a ressurreição, que é a vida eterna, se colocarem diante de Jesus. É muito bom poder dizer à pessoa que ela, vivendo com Jesus, pode ser uma vida totalmente diferente, uma vida mais saudável, uma vida sem escravidão do pecado. É muito bom podermos anunciar às pessoas tantas coisas que a palavra de Deus nos ensina, não é, irmãos? Quanto nós estudamos a palavra de Deus, mais nós ficamos impressionados com a sabedoria de Deus. E essa boa notícia nós podemos e devemos dar. Uma frase de Steve Jobs sobre isso diz o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Conhecer a morte, ele diz, é uma ferramenta que me faz tomar decisões. E esse texto diz que tomar decisões sem medo, sem vergonha, sem preocupação, sem pensar muito, né, em algumas situações, mas tomar decisões, porque a vida que eu tenho é agora, e agora eu preciso tomar decisões. Nós, irmãos, conhecedores da justiça de Deus, do amor de Deus, da ira de Deus, nós precisamos, diante dessa notícia, tomar decisões. Porque nós não temos domínio sobre o vento para o reter, e nem tampouco nós temos poder sobre o dia da morte. Ou seja, não há tréguas nessa peleja. Não tem como vencer a morte. Um dia ela virá sobre nós. Mas se nós buscarmos a presença do Senhor, poderemos sim vencer a morte. Que Deus esteja nos abençoando mais esse dia, quando nós estamos aqui para estudar as palavras de vida, alguém que tem o Senhor como o seu pastor. E que possamos divulgar mais essa mensagem. Não permitir que outras tantas mensagens sejam amplamente divulgadas. É o que a gente tem visto sempre. Você pode olhar essa história de visualizações no YouTube. O que tem mais milhões e milhões de divulgação são coisas mais totalmente sem nenhum valor e importância. Enquanto que nós não conseguimos divulgar a palavra. Enquanto que nós talvez não tentamos divulgar a palavra. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã, para que assim, ó Deus, possamos absorver das mensagens do Senhor para nós. E assim também, ó Deus, possamos nos alegrar e divulgar a tua mensagem, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, ó Deus, em todos os momentos, ó Deus, e nos dá da tua paz, da tua alegria, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a nossa vida, abençoe cada irmão que está aqui nesta hora, ó Deus, fortalecendo com a convicção da tua paz, do teu evangelho, da tua verdade, ó Deus, e que brote no nosso coração louvores sem fim, ó Deus, ao Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.